Correção do dia 3 de julho do EMAI na página 47. Eduardo tem um conjunto de planificações. Analise-as e pinte da mesma cor, aquela que depois de montadas irão formar o mesmo tipo de poliedro. Então, nós temos aqui uma pirâmide de base triangular. Então, a gente observa que todas as faces elas têm o formato de um triângulo. E quando eu vou contar as faces, eu tenho que contar também a base. Então, 1, 2, 3, 4 faces. Aqui eu também tenho uma pirâmide de base triangular. E as minhas faces são todas no formato de um triângulo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 faces. Aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Então, a minha base é quadrada e as outras faces são no formato de um triângulo. Então, conto a base quando eu for contar a face. 1, 2, 3, 4, 5 faces. Aqui eu também tenho uma pirâmide de base quadrada. Essa é a minha base e as outras faces são no formato de um triângulo. Então, eu vou contar as faces. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essas duas são pirâmide de base quadrada. Aqui eu tenho um paralelepípedo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Ele também recebe o nome de bloco retangular. Todas as faces são quadriláteros, tem 4 lados. 1, 2, 3, 4, tá? Aqui, então, eu também tenho um paralelepípedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Então, essas três figuras, essas três planificações, depois de montada, ela irá formar um paralelepípedo. Atividade, a correção do aprender sempre, na página 8, atividade 7, poliedros. As faces dos poliedros. Os poliedros são figuras geométricas espaciais, nas quais a superfície possui a forma de polígono, ou seja, pode ser triângulos, quadriláteros, pentágonos e hexágonos. Os triângulos são polígonos de 3 lados. Os quadriláteros são formados por 4 lados, enquanto os pentágonos possuem 5 lados e o hexágono tem 6 lados. Vamos praticar. No quadro a seguir estão representados 4 polígonos. Um triângulo, 2 quadriláteros e um hexágono. E 4 poliedros. Um cubo, um prisma de base triangular, uma pirâmide de base quadrada e um prisma de base hexagonal. Registre o número dos polígonos necessário para construir cada poliedro. Então, aqui eu tenho os polígonos, tá? Então, eu tenho um triângulo, de 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. Aqui eu também tenho um quadrilátero, tenho 4 lados. E aqui eu tenho hexágono, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cá, eu tenho sólidos geométricos, tá? Então, eu tenho aqui um cubo, um prisma de base triangular, uma pirâmide de base quadrada e um prisma de base hexagonal. Então, agora a gente tem que identificar o número de polígonos usado para construir cada poliedro, tá? Cada sólido geométrico. Então, no cubo, nós temos 0 pirâmides, 0 triângulos, tá? 6 quadrados, 6 quadriláteros, 0 retângulos e eu tenho 0 hexágonos.
Agora, para eu ver o prisma de base triangular, eu tenho duas pirâmides, tenho 0 quadrado, eu tenho 3 retângulo, eu tenho 0 hexágono. Na pirâmide de base quadrada, eu tenho 4 triângulos, então eu usei 4 triângulos e usei um quadrado. Agora, no prisma de base hexagonal, eu tenho 0 pirâmides, eu tenho 6 quadrados, 0 retângulos e 2 hexágonos.